Olá! Ministério da Educação divulga a lista dos candidatos pré-selecionados no ProUni. Economia. Contas de luz ficam mais baratas a partir desta quinta-feira. E a reportagem de hoje mostra o trabalho de uma professora para aumentar a autoestima dos alunos e assim garantir a aprovação no vestibular. Tudo isso e muito mais você vê agora no Notícias Suprem. O Ministério da Educação disponibilizou nesta quinta-feira o sistema de consulta dos candidatos pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 160 mil bolsas de estudo concedidas em instituições particulares de ensino superior. O prazo para matrícula e apresentação dos documentos necessários vai até o próximo dia 21. Mais informações no site prounialuno.mec.gov.br. As contas de luz ficam mais baratas a partir desta semana. Já foram publicados no Diário Oficial uma medida provisória e um decreto que regulamentam as reduções da tarifa de energia. Segundo o governo federal, a economia será de 18% para residências e de até 32% para o setor de indústrias. Os cortes são ainda maiores que os anunciados pela própria presidente em setembro do ano passado. Uma professora de uma escola pública na periferia da cidade de Planaltina tem dado um exemplo de como é possível mudar a realidade dos jovens com um pouco de incentivo e criatividade. Uma turma que começou meio desmotivada se tornou sucesso em aprovação no vestibular. Uma apaixonada pelo conhecimento. Assim é a professora Conceição Guizardi, que tem provocado uma verdadeira revolução nas aulas do Centro Educacional Pompílio Marques de Souza. O colégio é público e fica em Mestre Darmas, uma região na periferia da cidade de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Ao perceber que a redação era o terror de alguns estudantes, ela decidiu aceitar o desafio e propor dinâmicas em sala de aula para tentar resolver o problema. Quando eu iniciei em sala de aula, a primeira coisa que eu pedi foi uma redação, né? Mas antes disso fiz uma dinâmica, eles que tinham que repassar a bola com os pés e a maioria não conseguiu, né, fazer esse ato, né? E eu falei, não, vai ser a mesma coisa com a escrita, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Se vocês não conseguirem, eu mudo o meu nome. Em uma das aulas, ela sugeriu que os alunos entrassem em uma espécie de cápsula do tempo, colocando no papel os sonhos e planos para o futuro. Sempre antenada com o público jovem, a professora notou que as mídias sociais eram o passatempo predileto dos estudantes e passou a usar isso a seu favor. E eu falei, bom, se eles ficam o dia inteiro no Facebook, vamos usar isso para... Eu comecei a adicionar, eu mesmo comecei a mandar pedido para eles. Daqui a pouco um outro falava, eu tenho a professora no Face. Aí eles mesmos começavam a mandar, né, o convite. Então, assim, a gente resolveu muita coisa pelo Facebook. Era uma inscrição no vestibular, era dados para preencher alguma coisa, era conteúdo da prova, era todos dentro da mesma inbox, né, tirando dúvidas pré-vestibular. Então, eu acho que quando é usado com essa finalidade, tem fundamento. E o resultado não demorou a aparecer. 18 alunos foram aprovados na primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Goiás e aguardam a lista de classificados na segunda etapa. Ravane, por exemplo, está no 3º ano e não esconde o orgulho de ter conseguido uma alta pontuação na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje a gente já escreve melhor, né? Como a gente pode ver os resultados que estão sendo ótimos, está saindo aí nos jornais, tudo. Então, hoje a gente já tem uma facilidade maior em escrever. Essa outra aluna ainda está no 2º ano e participou do Enem apenas para treinar. Mesmo assim, alcançou 900 pontos na redação e foi aprovada no exame do Instituto Federal de Brasília. A professora começou a cobrar isso da gente e acabou que aquilo começou a passar a ser uma coisa fácil até para mim. Eu escrevia com facilidade.
por ler muito e por estar escrevendo muito, que é o que a professora cobrava. E aqui o que não falta são histórias de sucesso. A jovem Camila passou na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também nas provas de habilidades específicas para arquitetura na Universidade de Brasília. Mas o meu grande sonho mesmo é fazer arquitetura. Já passei na prova de habilidades específicas para a UNB, que é o meu objetivo, e só estou aguardando o resultado do vestibular. Metade já meio caminho andado, muito feliz mesmo. Pela primeira vez na história, a arrecadação federal em um ano ultrapassou a barreira de R$ 1 trilhão. De acordo com dados divulgados pela Receita Federal, as receitas da União, apesar de ainda estarem abaixo do esperado pelo governo, somaram R$ 1 trilhão e 29 bilhões no ano passado, o que representa um aumento de 6,12% em relação a 2011. Um exame de sangue destinado a mulheres grávidas para detectar anomalias nos cromossomos dos fetos começa a ser oferecido no Brasil. O teste, que será analisado nos Estados Unidos, pode ser feito a partir da 9ª semana de gestação e serve para identificar várias síndromes, entre elas a síndrome de Down. Para os médicos, o diagnóstico precoce é importante para dar aos pais a oportunidade de se informar melhor sobre o caso, planejar o parto, além de facilitar o tratamento da criança. A exposição Revendo o Réveillon, o Relâmpago Capturado, está em cartaz em Brasília e traz obras do artista venezuelano Armando Réveillon, uma dica de diversão e cultura para toda a família. Veja mais detalhes na reportagem. A exposição Revendo o Réveillon traz para Brasília mais de 170 obras, entre pinturas, desenhos e objetos do pintor venezuelano Armando Réveillon. A mostra em cartaz no Museu Nacional apresenta ainda diversas fotos do artista, conhecido pelas obras repletas de luz e cores. Também merecem destaque as bonecas de pano feitas em tamanho natural. A variedade das peças prova que a versatilidade é mesmo um dos pontos altos da exposição. As visitas são guiadas e são para toda a família. E depois de passarem pela exposição, as crianças vêm para essa sala, onde elas produzem suas peças. E criatividade não falta aqui. Cada um usa a imaginação como quer. A coordenadora do projeto educativo da mostra explica que o material oferecido para as crianças produzirem suas peças tem a ver com o lado poético do artista, mas cada um tem total liberdade para mostrar novas criações. Olha, o projeto educativo é no final da exposição, depois que o público viu toda a exposição, ele pode sentar aqui e a gente disponibilizou vários elementos da poética do Réveillon, que são tecido, papel, lápis de cor, cola, e ele pode criar a partir desses elementos da poética do Réveillon, livremente. Outra característica que faz Revendo o Réveillon ser uma exposição para os mais novos é a forma como foi montada, fazendo com que as crianças possam interagir com as obras. Eu acho que as crianças, as exposições às vezes não são feitas para as crianças, né? E ela os quadros são altos, essa não, essa tem objetos, tem uma iluminação que propicia a interação, então ela é toda voltada para todas as idades. No local, os visitantes também terão acesso a informações sobre o trabalho de outros artistas, como, por exemplo, do impressionista Van Gogh. A gente colocou vários artistas que o trabalho tem pontos de contato com o Réveillon. E isso as crianças vão ver, vai ampliar o repertório das crianças. Elas vão sair daqui, pelo menos vendo um Gauguin, um Van Gogh, ou mesmo o Arthur Bispo do Rosário, o Kurt Schwitters. Então, isso amplia o repertório dela, né?
A exposição foi a opção de passeio escolhida por esse servidor público, que aproveitou as férias escolares para levar os filhos ao local. Segundo ele, o que os filhos pequenos mais gostaram foi a parte de criar as próprias obras de arte. Eu achei legal porque chamou a atenção das crianças. Na verdade, não foi nem nós que trouxemos elas nesse local aqui. Elas foram passando e elas que foram atraídas para esse lugar, essa exposição, esses materiais que as crianças já fizeram, que está exposto aí. E elas acharam, parece que para elas foi o lugar mais interessante do museu, foi esse. A mostra vai até o dia 10 de fevereiro, de terça a domingo, de 9 da manhã até às 6h30 da tarde. A entrada é franca. Olha só essa notícia. Nos aeroportos de São Francisco e de Dallas, nos Estados Unidos, já é possível praticar yoga e meditação. As aulas são feitas em uma sala reservada com o objetivo de reduzir o estresse e o cansaço dos passageiros. E nesse mês foi a vez do aeroporto de Burlington, na fronteira com o Canadá, aderir à ideia. Até o dia 28 de fevereiro acontece a campanha de arrecadação de livros do Instituto Grupo Pão de Açúcar. A ação ocorre nas mais de 500 unidades dos supermercados Pão de Açúcar, Açaí e Extra em todo o Brasil. Os livros serão entregues a 700 instituições espalhadas pelo país. Para participar, basta ir a uma das lojas e deixar livros novos e usados em bom estado nas urnas localizadas próximas aos caixas. E por hoje eu fico por aqui. Eu encontro você na próxima edição do Notícias Suprem. Até lá!